do ano de 2010, de nosso Salvador Jesus Cristo. Enfim, último domingo de novembro do ano de 2010. Estamos aqui reunidos na nossa congregação, na nossa sede, Igreja Pentecostal para nosso Divino. Amém? E hoje Deus colocou alguns textos no meu coração para juntos nós examinarmos esses textos. E vou começar pelo texto que nós lemos, que foi o livro de Gênesis, capítulo 18 e versículo 20, aonde Deus ele resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E por qual motivo que Deus tomou essa decisão? Porque havia chegado diante da narina de Deus o mau cheiro do pecado. Apóstolo São Paulo, ele fala que nós somos o mau cheiro de Cristo para com Deus. O crente, ele é cheiroso. Aleluia. Amém? Quem sabia disso que o crente é cheiroso? Existe perfume de Cristo. Aleluia. Jesus é a rosa de Salom. Jesus é o lírio do vale. Aleluia. Então o crente, ele tem um cheiro diferente. É como uma ovelha. A ovelha tem o seu capucheiro. Né? A ovelha tem o seu cheiro natural de ovelha. O cabrito tem um cheiro natural de cabrito. O bode tem um cheiro natural de bode. O boi tem o seu cheiro natural de boi. O ser humano tem o seu cheiro natural da sua espécie. Sim ou não? Enfim, cada espécie, ela tem o seu cheiro e a sua semente. Amém? Você pega um caroço de manga, né? Logo você vai saber, isso aqui é manga, capucheiro. A manga ela exala um cheiro escuro. E a manga está diferente. Você pega uma tangerina, né? Que não é para chupar a tangerina e pega aquele gomo e tira a semente, você fica ciente do que eu estou dizendo. Que até na semente está impregnado o cheiro da tangerina, da laranja. Amém, pessoal? A espécie humana tem o seu cheiro. E Paulo descobriu isso dizendo para a igreja de Corinto que nós que somos salvos temos o bom cheiro para com Cristo. Temos o bom cheiro de Cristo. E sabe qual era o cheiro de Cristo quando ele estava aqui na terra? Jesus foi ungido, foi consagrado com mirra. Ele foi consagrado com alabastro. Ele foi consagrado com perfume. E fala assim, excelente aroma. Jesus foi consagrado com perfume de canela. Que exala aquele cheiro maravilhoso. Ele foi consagrado com a mirra, com alaônio, enfim, com toda a especiaria de perfume. Por isso que o ceguinho, Bartimeu, ele sabia que era Jesus que vinha vindo. Não somente pelo alvoroço, mas devido o cheiro. O profeta de Deus, o homem de Deus, ele é consagrado com um azeite puro. Então ele exala o cheiro do azeite de Deus. E aonde ele passa, as pessoas têm o cheiro do azeite de Deus. Por isso que Elias, quando ele desce do monte, e ele passa perto de Eliseu, filho de Safate, está preparando a terra do seu pai
para semear a semente para a plantação, Elias passa e joga a capa dele sobre Eliseu. E Eliseu diz o seguinte: meu senhor, deixa eu ir pedir dos meus pais, e logo eu volto aqui. Elias disse: tu já sabe o que o Senhor fez contigo. O que nós aprendemos ali? Aprendemos o quê? Que Eliseu imediatamente reconheceu o perfume de Elias, a unção de Elias, o azeite de Elias estava exalando aquele cheiro. E quando tocou, quando Elias tocou a casa de Eliseu sentiu o cheiro. Ele está cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem cheiro, irmão. Oh, Deus da oh, glória a Deus. O cheiro do Espírito de Deus é gostoso. Ele sente aquela brisa. O Espírito de Deus, ele vem de muitas maneiras dentro da Bíblia. Ele aparece muitas vezes na Bíblia como fogo, que significa justiça. Quando aparece como fogo, ele vem para queimar, para justificar. Muitas vezes o Espírito Santo aparece na Bíblia como óleo, o azeite que vem para curar, que vem para alegrar, para sarar. O azeite também serve para isso, e o azeite também é um símbolo do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, o pecado também tem o cheiro do pecado. O pecado também tem o cheiro, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Você olha assim e você fala, e Deus me chama para testemunha, mas ali é assim coisa. Sim ou não? Quem já me falou isso? Todo mundo está falando. Eu não estou cansado de falar, eu olho na palma, ali tem uma coisa ali, e Deus me chama para testemunha de dia, mas ali tem cheiro de pecado. Ou já pegou, vai pegar. O cheiro, irmão, final do pecado. Agora aqui, o cheiro do pecado subiu até a barriga de Deus. Deus falou que eu Deus disse, estou sentindo um cheiro de homem com homem na terra, de mulher com mulher na terra. Eu não criei essa espécie para isso. Eu criei um homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu vou verificar esse cheiro se trouxer. Vamos descer. E diz a versão sua aí que descer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram. Desceram e foi constatado que em Sodoma e Gomorra o pecado estava terrível. Estava terrível o pecado em Sodoma e Gomorra. O que Deus fez? Eu não posso esconder do meu servo Abraão. Irmão, Deus não esconde nada do servo dele. Deus não esconde nada do servo dele. O capeta também não esconde nada também da serva dele e do servo dele. Porque o capeta também